sétimo ano, como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Boa tarde a todos! Hoje é segunda-feira e nessa videoaula nós vamos estudar matemática, perfeito? Na aula de matemática de hoje, nós vamos fazer uma revisão do capítulo de razões. A gente vai fazer essa revisão porque na próxima aula, que será na quarta-feira, nós vamos fazer uma atividadezinha para avaliar o aprendizado de vocês. Então, aguardem a postagem para todos à tarde e eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão conseguir fazer de forma muito satisfatória. Por quê? Porque eu acompanhei, eu vi que vocês aprenderam esse conteúdo com muita facilidade, certo? Então, estou muito orgulhosa e hoje vamos fazer uma revisão simplesmente para a gente relembrar que é muito importante. Perfeito? Então, o capítulo de razões é um capítulo muito pequeno, não é? Bem curto mesmo. Hoje a gente finaliza ele e vamos com essa revisão, certo? E vamos começar do comecinho, relembrando conceitos que a gente viu no começo do capítulo. Depois vamos ver outros conceitos que talvez estejam mais fracos na memória. Enfim, vamos lá, ok? Então, galera, uma razão é quando a gente coloca, a gente relaciona uma quantidade com outra quantidade, certo? Por exemplo, o número de meninos e de meninas de uma sala. Como, por exemplo, uma caixa com bolas de uma cor e de outra cor, bolas azuis e bolas vermelhas. Se eu quiser comparar essas quantidades, eu vou usar razões também. Então, sempre que eu for comparar quantidades, a primeira coisa que vai vir na nossa mente é razões, certo? Isso é uma razão, perfeito? Ok. Então, galera, tem aqui um exemplo que a razão ela pode ser escrita de duas formas. Ela pode ser escrita desta forma e ela pode ser escrita desta forma. Dependendo da ocasião, uma forma vai ser mais usada do que a outra, certo? Por exemplo, com relação a mapas, como a gente vai já ver em escala. Com relação a mapas, a forma mais usada de razão é essa aqui com dois pontinhos, certo? Quando você olhar no finalzinho do mapa, você vai ver com dois pontinhos, geralmente, na grande maioria das vezes, ok? Já quando você vai fazer uma comparação de meninos e meninas de uma sala, você vai usar na forma de fração, assim, né, com o traço da fração. Então, dependendo da ocasião, se usa uma dessas duas formas, mas é bem simples lembrar que as duas são a mesma coisa, perfeito? Perfeito? Então, galera, o que a gente precisa fazer quando a gente está de cara com uma razão? A gente tem que pensar em simplificar ela, ok? Então, uma coisa muito importante, galera. Tem muitos alunos que se perguntam, não é? Eu sou obrigada a simplificar uma fração, já que é a mesma coisa? Ela simplificada e ela não simplificada? É um assunto complicadinho um pouco, porque alguns professores não exigem que as frações sejam simplificadas, a não ser no conteúdo de simplificação, logicamente. Já outros professores exigem que toda e qualquer fração seja simplificada. Galera, eu estou falando de fração, não de razões, certo? Então, tá tudo bem. Cada professor trabalha com a sua metodologia, certo? E as duas formas tá ok, tá ótimo. Mas, quando se refere a razões, sempre simplifiquem, perfeito? Sempre simplifiquem, porque o ideal na razão é que a gente encontre o número 1 como antecedente. O ideal, nem sempre isso vai acontecer, porque nem sempre o número de cima é divisível pelo número de baixo, mas sempre que possível, o ideal é que a gente tenha o número 1 em cima ou o menor número natural possível em cima, ok? Porque isso vai facilitar bastante a compreensão. Vamos lá, vamos simplificar essa fração aqui, essa razão aqui, que é 9 está para 27. 9 está para 27 e eu vou simplificar ela. No caso, eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir pelo maior número natural divisível por esses dois números. No caso, é o 9. Ok? Dividido por 9, dividido por 9. 9 dividido por 9, galera, é 1. E 27 dividido por 9 é 3.
ok? Olha, eu encontrei o número 1, eu encontrei a unidade em cima, ou seja, no meu antecedente. Lembrem-se que o nome do termo de cima na razão é antecedente e o nome do termo de baixo na razão é consequente, certo? Então, eu encontrei o número 1 em cima. Vamos criar uma situação hipotética. Vamos dizer que eu tenho uma caixa com bolas azuis e bolas vermelhas. Vamos dizer que nessa caixa eu tenha 9 bolas azuis e 27 bolas vermelhas. Então, é muito complicado eu trabalhar com essa razão na forma não simplificada. 9 sobre 27 é muito complicado. Nossa, para cada 9 bolas azuis eu tenho 27 bolas vermelhas. É muito ruim pensar dessa forma. Quando eu simplifico, eu vejo que 1 está para 3. Ou seja, para cada uma bola azul que eu tenho 3 bolas vermelhas. Assim fica muito fácil, galera. Fica muito mais fácil. É por isso que razões sempre têm que ser simplificadas. Perfeito? Perfeito? Ok, galera. Então, 1 está para 3. É a simplificação de 9 está para 27. Ok. Vamos agora relembrar a razão inversa, galera. Isso também foi muito simples, né? Um conteúdo bem tranquilo. Razão inversa é quando a gente troca o consequente pelo antecedente ou vice-versa. Certo? Quando eu vou trocar os termos da minha razão, quando eu vou inverter. O que acontece quando eu inverto, né? Vamos usar o mesmo exemplo, que é 9 sobre 27. 9 sobre 27, o inverso é 27, está para 9. Ou, simplificando, 3 está para 1, não é? E aí, vamos raciocinar com relação a essa razão. 3 está para 1. Pensando na primeira, uma bola azul está para 3 bolas vermelhas, né? Já se eu inverto a fração, 3 bolas vermelhas está para uma bola azul. Alguma coisa mudou? Não, não é? Então, quando você inverte uma fração, uma razão, na verdade, quando você inverte uma razão, você só precisa mudar a linguagem como você lê ela, certo? Mas a lógica é a mesma. Eu vou ter uma bola azul para 3 bolas vermelhas ou 3 bolas vermelhas para uma bola azul, o que é a mesma coisa, ok? Ok. Então vamos lá agora relembrar classe de equivalência. Esse conteúdo é de frações, mas ele é usado nas razões quando a gente quer determinar razões equivalentes. Isso é muito importante, galera. Razões equivalentes é muito importante. Vamos dizer que você tem vários terrenos, não é? Vários loteamentos. E você quer que esses loteamentos sejam proporcionais uns aos outros. Então, vamos dizer que a razão de um loteamento é uma determinada razão e a outra é outra razão. Como que a gente vai descobrir se essas duas razões são equivalentes, galera? Através da classe de equivalência. Isso aí, galera. Então, vamos lá. Como que eu determino razões equivalentes? Dessa forma. Eu vou primeiro abrir uma chaves, porque toda vez que a gente for trabalhar com conjuntos numéricos, galera, conjuntos numéricos tem que abrir chaves, tem que colocar dentro de chaves. Todo conjunto numérico. Se eu for fazer um conjunto numérico de números naturais, dentro de chaves. Se eu for fazer um conjunto numérico de números inteiros, de números racionais, chaves, certo? É regra matemática isso. Então, vamos lá fazer a classe de equivalência de 2/5. Para fazer isso, eu tenho que multiplicar essa razão. Eu vou multiplicar essa razão por números naturais, geralmente a partir do 1, certo? Se eu multiplico essa razão por 1, eu vou ter a mesma razão. Agora vamos por 2. Se eu multiplico essa razão por 2, quanto é 2 vezes o 2? 4. Quanto é 5 vezes o 2? 10. Ok. Vamos agora multiplicar essa razão por 3. Quanto é 2 vezes o 3? 6. Quanto é 3, 5 vezes o 3, né? 15. Escrevi foi 3, 6, ok? 15. Perfeito. Reticências, por quê? Porque esse conjunto é infinito. Todo conjunto numérico, galera, se a gente não coloca um ponto para finalizar, ele é infinito, certo? Então, põe reticências
e fecha as chaves, perfeito? Então, aqui eu encontrei 3 razões equivalentes a essa razão aqui. Todas elas representam a mesma quantidade, perfeito? Perfeito? Então, assim que se faz razão, equivalência entre razões. E vamos relembrar por último, grandeza e escala. Galera, grandeza e escala são conteúdos que a gente vê de forma muito teórica. Por quê? Porque o cálculo desses conteúdos é o mesmo cálculo da razão. Então, grandeza, lembrem-se que é quando eu tenho que um valor varia com relação a outro valor. Quando um varia, o outro varia também, certo? E escala, galera, é quando eu vou representar uma coisa real, por exemplo, uma estrada, um país, um prédio, quando eu vou representar essas coisas reais em desenho, ok? Em miniatura. Ou seja, eu vou representar um país num mapa, eu vou representar um prédio em uma maquete, ok? Então, sempre quando eu vou fazer escala, o meu número, o meu antecedente, o meu número de cima ou o número que vem antes, ele vai ser a representação do desenho ou da maquete. E o número de baixo é que é a representação real, sempre. É assim que a gente faz escala, ok? Então, galera, estamos entendidos por hoje. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer essa atividade. Eu preciso bastante mesmo acompanhar esse aprendizado de vocês. E é isso, galera. Aguardem quarta-feira à tarde que eu estarei publicando e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Até mais!